Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse domingo de Páscoa queremos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a morte, ressurgindo dentre os mortos. A garantia de sermos filhos de Deus, a garantia de termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, é a garantia, é a certeza de que este Espírito que está sobre nós nos ressuscitará, como assim ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos. Assim o apóstolo Paulo cria nisso. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo, mais rápido. Se vier o martírio, se vierem as dores, o sofrimento, eu sei que o Espírito está comigo. E se a morte me acometer, eu sei que Ele me ressuscitará dentre os mortos e tem reservado galardão para a minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos observando um mundo em decadência, um mundo em degradação, em degeneração. Podemos ver a corrupção das nossas instituições, os seres humanos atraídos por ideologias, por fantasias, filosofias utópicas, têm se entregado a toda forma de degradação. E o destino vai ser trágico, pois olhamos para o passado, lendo a palavra de Deus, e vemos que o Senhor já desferiu o juízo quando as atrocidades e as abominações atingiram níveis extremamente alarmantes. Populações como de Sodoma e Gomorra e dos pré-diluvianos são um sinal bem claro de que o nosso Deus não está fazendo vista grossa às atrocidades, mas Ele está bem atento aos caminhos que a humanidade tem traçado. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade e a chance. Enquanto temos a liberdade nesta plataforma, estamos pregando o Evangelho. Não somente nós da Remanescente Cristã Filadélfia, mas das igrejas honestas, das igrejas bíblicas e de pregação expositiva, ainda há oportunidade de ouvir a palavra de Deus e aceitar o caminho correto, fazer um contorno de 180 graus e ir para o caminho correto. Veja que o Senhor Jesus Cristo é bem enfático em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com base nesta afirmação do Senhor Jesus Cristo, nesse dia de celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, olhamos para o mundo e veja como o mundo está perplexo. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Alguns abandonaram suas congregações, perderam a comunhão. Outros estão em completa degradação, tentando fazer reinterpretações daquilo que eles são. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça de Deus. E por isso necessitam da salvação. Muitos ainda não se deram conta disso.
pois estão se entregando e achando que lá no final tudo vai dar certo, como aquele finalzinho de novela, onde no final tudo acaba bem, os finais são felizes, e parece que naquele final de último capítulo aquilo possa se enquadrar à vida humana e no final tudo se acaba bem. Não, muito pelo contrário. Muitos se dedicam a analisar o destino da humanidade, sabem que as coisas não vão acabar bem. Digo isso por aqueles que são as elites dominantes do mundo, até bunkers eles já estão comprando para se preservar da ira do juízo, pois a palavra é bem enfática em dizer que o Senhor vai cavar, vai tirar das covas, nas montanhas, onde quer que estejam alojados, escondidos, fugindo da ira do Altíssimo, eles haverão de ser atingidos por ela. Neste domingo de Páscoa vemos que continua ainda de forma mais intensa ainda a desvirtuação da obra do Senhor Jesus Cristo, a desvirtualização da mensagem do Evangelho, desde a queda do homem até os dias de hoje, pois os impérios foram surgindo, as dominações foram surgindo, as formas de controle social e religioso foram surgindo e havia necessidade de se criar falsos messias, falsas expectativas, desorientar as massas e levar grandes levas de pessoa ao inferno. E a Páscoa é a principal cerimônia, o principal dia dentro do calendário judaico-cristão, em especial para nós cristãos, é a principal celebração que nós temos que, assim, ficar contritos e ao mesmo tempo alegres. Na paixão do Senhor Jesus Cristo, na Sexta-feira Santa, nós olhamos para o sacrifício vergonhoso, os nossos pecados sendo imputados sobre o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e nós nos envergonhamos. Nossas maldições, nossas enfermidades, todos os nossos pecados deliberados foram sobre Ele imputados. E Ele paga como sacrifício vicário pelas nossas vidas. Ele se tornou o substituto dos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós nos envergonhamos e reconhecemos. Fizemos nesta sexta-feira a ministração da ceia aqui. E por meio do sacramento, por meio da ritualística desse sacramento, ao comermos do pão e bebermos do vinho, nós trazemos a ênfase, denotamos estes símbolos para destacar que os nossos pecados confessados e arrependidos estamos, assim foram colocados sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, e assim comemos do pão. Temos no vinho o símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a única substância viva, verdadeira, eficaz, para com eficácia dar fim aos pecados, fazer cobertura sobre as nossas vidas e nos purificar de todo pecado. Pois assim, a palavra foi ensinada pelo apóstolo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. E neste domingo celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja como os agentes de Satanás conseguiram incutir no dia de Páscoa, esqueceram-se completamente, se abstendo de Jesus Cristo, afastando o Senhor Jesus Cristo e a sua obra, colocaram a questão dos ovos de chocolate, o comércio de ovos de chocolate. Eu não tenho raiva nem ódio nenhum de alguém que esteja empreendendo, fazendo a confecção e produção de ovinhos de chocolate, mas eu quero denotar aqui, enfatizar a obra do Senhor Jesus Cristo, porque com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vencendo esse mundo e nos trazendo por seu sacrifício e pelo derramamento do seu sangue inocente, vemos a esperança de purificação dos nossos pecados, a dissolução das nossas maldições e a esperança de ressuscitarmos num corpo ressurreto, num corpo perfeito e glorificado, criaturas glorificadas. Paulo nos diz que nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Muito importante nos lembrarmos disto na Páscoa. Mas veja como muitos se destacam. Veja os comerciais, hoje em dia nas redes sociais, até mesmo na TV aberta, se enfatiza ovos de chocolate,
se enfatiza estarmos unidos, vivendo em harmonia com as pessoas, mas em nenhum momento citam o nome do Senhor Jesus Cristo. Utilizaram símbolos pagãos do coelho, né? Quem bem sabe aí, o coelho, no esoterismo, é o símbolo da sexualidade, da fertilidade, já foi até símbolo de revista erótica. Então veja que há toda uma simbologia ao escolher este símbolo do coelho, e ali coelhos de chocolate são confeccionados, desvirtualizando o sentido da Páscoa. Veja que nos dias de hoje isso é muito comum. Quando olhamos a degradação humana, vemos que Deus criou o macho e fêmea, Deus criou a família, mas veja como certas ideologias estão tentando destruir a família, destruir as pessoas, a identidade biológica das pessoas. Isso é muito perigoso, porque bem sabemos quando uma sociedade se entrega à descaracterização, à desconfiguração desses princípios daquilo que Deus criou. Nós sabemos muito bem, ao olharmos para o passado, na história, as coisas não vão acabar bem. E é por isso que nós, povo de Deus, nesse dia tão especial, nessa celebração de Páscoa, temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver nele a esperança que a sua obra traz às nossas vidas. Não podemos perder o sentido da vida, não podemos perder o sentido daquilo que ele representa para o nosso viver. A cada dia que caminhamos, vemos pelas lutas, pelas dificuldades, e quando olhamos pelo retrovisor da vida, fazemos uma introspecção de nós mesmos, da jornada até chegarmos aqui a esse ponto, vemos que a todo instante o inimigo lutou contra as nossas vidas. Você pode olhar e glorificar a Deus porque você foi colocado em região celestial pela aceitação do Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus na carta aos Efésios, o selo da promessa já foi colocado sobre a sua vida e há uma certeza, há uma garantia de que você vai chegar ao destino que é a salvação eterna. Mas imagine o mundo com as suas lutas, com as suas dificuldades, quando vem as crises econômicas, quando ocorre o desemprego, quando ocorre a dor, a frustração, a traição. As pessoas são dissimuladas nesse mundo, os meios de entretenimento, as músicas é uma dissolução. As pessoas são extremamente, os agentes de Satanás são extremamente dissimulados e levam as pessoas a se entregarem, como na expectativa de Moisés, que tinha o povo de Deus, né? Na expectativa ali de Moisés retornasse do Monte Sinai durante aqueles 40 dias. Veja que em 40 dias, o que ocorreu com o povo? O povo ficou extremamente inquieto e se entregou à dissolução. Imagine nos dias de hoje as pessoas sem perspectiva de vida, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo. As pessoas ficam inquietas, as pessoas se entregam à lascívia, se entregam às dissoluções, aquilo que a carne tem vontade de fazer. E aí vem as implicações, vem as tristezas. Jeremias, observando essa antropologia, essa análise da natureza humana, o que ele vê? Do que reclama o homem que é alma vivente nessa terra, senão dos seus próprios pecados. E sabemos que o pecado ele traz não somente doenças físicas, mas doenças emocionais. Nos últimos meses eu pude conversar com algumas pessoas que estão ali munidas de doenças emocionais. Tão terrível é, muitas vezes, até pessoas que começaram bem no Evangelho, se afastaram, pararam, cessaram de prosseguir em conhecer ao Senhor, deixaram de se aquecer no braseiro das congregações, desobedeceram o que estava lá, está escrito em Hebreus: não vos afasteis de vossas congregações. E o que ocorreu? Tristeza, desilusão, doenças emocionais, porque fizeram escolhas afetivas erradas. E as doenças emocionais ali acometeram essas vidas, esses corações. E aí o que vemos? Pessoas doentes, mas ainda há oportunidade, porque há fôlego de vida. Se há fôlego de vida, há esperança, a esperança de salvação em Jesus Cristo. Imagine o Senhor Jesus Cristo, na sua última semana, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele chegou ali ao ápice daquela semana, onde já se começava a celebrar
faziam-se os preparativos dos pães asmos, da celebração das 4 principais festas ali em Jerusalém, e o Senhor fazendo a obra a todo instante. E o que é de mais maravilhoso, e eu te trago como mensagem de esperança nesse dia de Páscoa, nessa semana, nesse dia em que celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, até o último instante o Senhor Jesus Cristo esteve fazendo e realizando milagres, pois um à direita e outro à esquerda, um à direita e outro à esquerda, ambos os criminosos que estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo estavam ali blasfemando, zombando, como muitos que estavam entre aqueles que observavam também zombavam, estavam pondo em dúvida se verdadeiramente aquele que estava ao centro crucificado era o Filho de Deus. Mas vemos que um deles, com certeza o que estava à direita, reconheceu a tempo e reconheceu a mensagem. Ele ouviu da mensagem de que ele era o rei. Com certeza a placa que estava em cima da cruz do Senhor Jesus Cristo, que geralmente colocavam sobre as cruzes a condenação a qual a pessoa havia sido imposta. E aí isso era de estranhar, né? Como uma pessoa estava sendo crucificada, sendo o crime de ser rei dos judeus, né? Colocaram a placa, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Em 3 línguas diferentes ali, pois haviam judeus convertidos de diversas etnias e dialetos. Colocaram ali, ele reconhece que Jesus Cristo é um rei, que ele tem um reino, e no último instante de vida, nos seus últimos instantes de vida, deu tempo dele reconhecer Jesus e suplicar a salvação, reconhecer em Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo afirmou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Evangelho de João é bem claro em dizer que o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a falecer, e depois foi ordenado àqueles soldados que quebrassem as pernas daqueles criminosos para antecipar, que estava demorando muito eles morrerem. Imagine o grau e a crueldade de sofrimento que foi imposta ao Senhor Jesus Cristo, visto que ele faleceu primeiro. E depois que quebraram as pernas dos criminosos, ali vem o soldado e com a lança perfura o Senhor Jesus Cristo para se certificar de que ele estava verdadeiramente morto. Deu tempo para aquele criminoso, deu tempo para aquele criminoso arrependido aceitar ao Senhor Jesus Cristo e ser garantida a entrada no paraíso, no reino de Deus. Os instantes são finais. Vocês estão atentos no que está acontecendo ao mundo, as transformações geopolíticas, a guerra. Vemos os acontecimentos, a degradação da raça humana, dos povos, em especial do mundo ocidental, o martírio do povo que ainda prega o Evangelho, a perseguição à cultura judaico-cristã. São inúmeros os fatores, as tecnologias se multiplicando, como disse assim o profeta Daniel no capítulo 12 do seu livro profético. Vemos a digitalização e a internet das coisas, a agenda transhumanista trazendo uma nova proposta de ser humano totalmente ali, onde a tecnologia é introduzida no próprio corpo humano. Então vemos esses sinais e acontecimentos nos trazendo um sinal de alerta de que devemos estar nos aproximando cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. A hora é essa, nós temos que abrir a porta do nosso coração. Não vamos conseguir chegar em objetivo algum se não tivermos o Senhor Jesus Cristo. O Santo Espírito também é chamado de Santo Preceptor. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos é chamado de preceptor, ou seja, de orientador, de mestre orientador. Nós precisamos de quem nos oriente o caminho que devemos seguir. E muitos têm ido por diversos caminhos largos, de facilidade, sem restrições, mas nós queremos o caminho que nos exorta. Por mais que venhamos a soframos o dolo, nós temos a principal promessa, a garantia de ressurgirmos dentre os mortos,
como o Senhor Jesus Cristo assim ressurgiu e prometeu em sua palavra. O Espírito vela por sua palavra para cumprir em nossas vidas. Por isso nós vamos prosseguir, crendo nesta palavra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesse domingo de Páscoa. Nesse domingo, o primeiro dia da semana em que Ele ressuscitou dentre os mortos. E nós queremos, até a sua vinda gloriosa, o momento em que Ele vier nos resgatar, cumprindo Tessalonicenses 4, 16, 17, nós queremos estar posicionados dessa forma, alinhados entre os que são daqueles que professam que Ele é o Rei, Senhor, que Ele voltará, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nesta manhã queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Visita, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Visita o nosso interior, cura as nossas enfermidades. Santo Consolador, nos revigora, fortalece, Pai Santo, o nosso caráter, nosso ser, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos. Entra, Pai Santo, com solução. Põe tua mão nas causas. Senhor Jesus Cristo, neste momento, põe a tua mão, meu Deus, sobre a vida daqueles que estão na ansiedade de passar por cirurgia, que estão sofrendo uma enfermidade. Tira toda obstrução, toda enfermidade. Queima com o fogo do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos. Tu tens todo o poder. Senhor Jesus Cristo, sobre a vida dos teus servos, sobre a vida dos teus pregadores, eu suplico, derrama a unção do teu Espírito, que fortalece, amplia a capacidade da visão dos sentidos, com o poder do Espírito Santo. Deles força para obedecer, deles poder, Pai Santo, para viver em santidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos, pois sabemos que a maldade, Pai Santo, tem esfriado os corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos nesta manhã. Nos mantenha bem orientados, ó Santo Preceptor. Te suplicamos nesta manhã. Afasta todo o mal, põe por terra todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos nesta manhã o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.